Quebrei a minha empresa e agora, meu Deus do céu? Ai, caramba, que dó! Não chora que eu vou te ajudar, tá bom? Eu sou Eliana Yolanda, CEO da Reviconte, uma contabilidade apaixonada pelo empreendedorismo, mas que quer que você vire um empresário! E aí uma pessoa mandou para mim um direct falando para mim assim, olha, eu quebrei a minha empresa tá sem saída. E a pessoa tá desesperada e assim, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, não sabe, assim, desesperador. E aí, primeira coisa que eu conversei com ela, né, é o seguinte: a única coisa que não existe solução, gente, é para a morte. Morreu, né? Segundo a tradição cristã, ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Acabou, não tem outra opção. Dois caminhos, não tem outro. Né? Mas enquanto você estiver vivo, ainda existe solução para os seus problemas. Existem saídas, existem formas de você mudar o que aconteceu. O que a gente sempre fala para as pessoas é assim: o que eu fiz para chegar a esse ponto? Você precisa entender qual foi a sua jornada até você chegar nesse quebrei minha empresa e corta aí o, né? Faz o pi. Mas quando a gente fala, né? Eu falo para as pessoas, eu fiz um curso de coach, apesar de não fazer coach, mas uma coisa que a gente aprende é que a gente precisa entender a nossa jornada, entender a nossa história, entender, não para você ficar com chicotinho, eu errei, esquece esse eu errei, e ficar se penalizando, se martirizando. Isso não vai te levar a nada. O que você precisa ter é sabedoria, sangue frio, para você analisar efetivamente o que te levou até esse momento, beleza? Então escreva tudo o que aconteceu para você chegar nesse momento, né? Uma outra coisa, gente, é você olhar para tudo isso com olhos realistas. Você não adianta você se enganar, né? A culpa é do governo, a culpa é da crise, a culpa é da Marola, a culpa é do Lula, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do Paulo Guedes, sei lá, do Ciro Gomes, enfim. A culpa, não é culpa, tá? Não vamos usar a palavra culpa, vamos usar a responsabilidade do que está acontecendo com você é sua. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é assumir a nossa responsabilidade de forma coerente e clara para a gente evitar esse problema lá na frente. Terceira coisa, senta hashtag a bunda na cadeira, pegue uma folha grande e escreva tudo aquilo que você deve. Quanto você deve para o banco, quanto você deve para o cartão de crédito, quanto você tem de dívida da sua casa, enfim, escreva todas as suas dívidas, escreva tudo na ponta do lápis. Quantas parcelas você já pagou de um determinado empréstimo, quanto você tem para pagar ainda, quais são os bancos onde você está devendo. Gente, é para fazer um raio-x da sua vida, é como se fosse uma mamografia da sua empresa. Quem é mulher sabe do que eu estou falando, né? Então, vamos entrar no Outubro Rosa, vamos fazer sua mamografia, por favor. Cara, é você olhar para tudo isso e aí você vai criar um plano de ação, certo? Então, eu já sei meu buraco, já sei onde eu tô enterrado. Agora, eu vou criar uma força para sair dele. Me diga uma coisa, quanto a sua empresa fatura por mês? Quanto que ela vende? Quanto você recebe? Você tem inadimplentes na sua empresa? Você tem dinheirinho parado lá no seu estoque? Você tem um maquinário que você não está usando e você poderia vender? Lá na sua casa, você tem roupas, enfim, que você poderia se desfazer fazendo um bazarzinho e trazendo uma graninha? Vou dar um exemplo para vocês de um cliente que a gente está fazendo um trabalho de consultoria. A empresa estava numa situação horrorosa. E aí a gente foi lá, e eu sou xereta, né, gente? Enfim, né, Mauro, você sabe, né? Os olhos você tá falando aqui, o olho tá assim, né? E a gente descobriu que tinha um monte de coisa pronta ali. Que tava lá, tomando pó, tomando poeira. O que nós fizemos? Um bazar. Ó, ponta de estoque, produtos direto da fábrica,
com um preço diferenciado, fizemos propaganda na igreja deles, eles mandaram no WhatsApp para a família, fizeram poxa vida, no primeiro bazar a gente conseguiu faturar quase R$8.000. Ai, mas não é muito, minha dívida é maior, mas já são R$8.000. Então você tá vendo que você precisa começar também a enxergar, não é o copo vazio, mas o copo meio cheio, né? Precisa pôr um pouquinho de luz na sua vida. Então você olhe lá, porque você deve ter coisas para vender. Você deve ter coisa que você pode devolver para o teu fornecedor. Você pode, sei lá, o que mais eu posso vender? O que mais eu posso fazer para minha empresa crescer? Como que eu tenho meu maior ativo? Quem são os meus clientes? Como que eu tenho, trazer esse cliente de volta, fazer uma venda recorrente para esse cliente? O que eu poderia fazer? Gente, agora é a hora de você pegar e criar uma magia na sua empresa e executar essa magia. É uma hora de ação. Pega suas dívidas, voltando lá, vocês viram que eu mandei você deixar ela no cantinho um pouquinho para você pensar em outra coisa? Volta lá, você vai pegar o telefone, você vai conversar com o seu gerente do banco, você vai conversar com todo mundo que você está devendo, você vai pedir um prazo para pagar, você vai explicar a sua situação, porque não é vergonhoso, né? Vergonha é roubar e não poder carregar. Explicar a sua situação, negociar isso aí e trabalhar para honrar esses compromissos que você assumiu. Não existe, eu volto a repetir, nada que você não possa fazer para você sair de uma situação dessa, se você tiver boa vontade, se você tiver força de vontade, execução, planejamento, execução, e sair para o mundo e fazer as coisas acontecerem. Porque lá na frente você vai lembrar de tudo isso e você vai falar assim, poxa vida, eu consegui. Durante muito tempo da minha vida, e eu falo isso, assim, eu nem gosto de ficar contando esse negócio de jornada do herói, porque esse negócio é um saco, né? Todo mundo fracassou, todo mundo, não sei o quê, enfim. Mas eu fui uma menina que, poxa, falava inglês, falava espanhol, terminei uma faculdade, e eu queria ter o meu negócio, e a situação, eu não cheguei a ter dívidas, mas a situação do meu negócio, do meu escritório ficou ruim, a gente chegou a um ponto de não ter dinheiro para pagar o aluguel, porque, enfim, e aí a gente foi trabalhar num porão de um cliente com esse escritório, gente. Eu fiquei 3 anos num porão, até que, e eu ia chorando todo dia, porque você imagina, naquela época, quase ninguém fazia faculdade, você era formada e tarará, e todo dia, às vezes eu ia a pé para o escritório para economizar grana, Eu ia chorando e falando assim, meu, que bosta de vida é essa? Eu pensava isso. Mas aí, no meio do caminho, porque também eu não sou uma pessoa de muita tristeza, Eu sou mais pro lado da vamos ser feliz, eu secava as minhas lágrimas e eu falava assim, um dia eu vou sair dessa situação. Um dia eu vou ter a minha salinha, um dia eu vou ter gente para atender o telefone, um dia eu vou ter alguém para fazer esse trabalho mais burocrático, um dia, e mentalizava e trabalhava. Poxa vida, hoje eu tenho um time, a minha sede é própria, eu tô aqui tendo a oportunidade de ajudar vocês nessa situação. Então, gente, não existe situação que seja tão desesperadora quanto a iminência da morte. E mesmo assim, nessa iminência da morte, se você tem sei lá, às vezes a pessoa está com uma doença grave, você ainda tem a chance, de fazer desse limão uma limonada pensando no seguinte, eu vou poder perdoar as pessoas que me fizeram mal, eu vou poder me reconciliar com quem eu estou de mal, enfim, de tudo que a gente passa na vida, a gente pode tirar alguma coisa de bom e fazer o mundo se tornar um lugar melhor, tá certo? Então, se você tá com dificuldade nisso, tá precisando desabafar, gente, eu sou boa de ouvir, viu? Me liga aí, liga já, que a gente te ajuda e assim, de forma realmente a te ajudar a sair dessa situação, tá bom? Grande beijo e até a próxima.